Estruturas de mercado. Elas descrevem o que acontece entre as empresas que atuam no mercado e também com os consumidores. Alguns fatores são levados em consideração. Por exemplo, a quantidade de empresas que estão atuando no mercado, quais são os produtos oferecidos, como são fixados os preços e também a facilidade com que as empresas entram ou saem de este mercado. As principais estruturas de mercado são concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e monopsônia. Começando por concorrência perfeita. As principais características dela são: há um grande número tanto de compradores como de vendedores. Os produtos, eles são caracterizados como homogêneos, ou seja, pouca diferença entre eles. Há a livre entrada e saída dentro do mercado. Não existem barreiras à entrada, por exemplo. Algumas limitações básicas. Primeiro, na prática é raro se encontrar esse tipo de característica de estrutura. A ausência de inovação. Como os produtos eles são idênticos, pode haver a falta de incentivo quanto à inovação. Ineficiência de mercado, por não atender a todas as necessidades do consumidor, e isso pode levar à ineficiência em relação a alocar os recursos. Exemplos de estrutura de mercado. Mercado de produtos agrícolas. Por exemplo, trigo, milho, algodão e outros produtos dessa natureza que são padronizados. Outra característica para a concorrência perfeita são o mercado de câmbio. Lá, compradores e vendedores de moeda, eles são numerosos e existe pouca diferença da taxa de câmbio entre as instituições financeiras. Monopólio. A característica do monopólio é, principalmente, o único vendedor. Então, uma empresa domina todo o mercado. Existe a ausência de substitutos próprios. Por que isso? Porque não há produtos similares ou concorrentes próximos que podem ser oferecidos em concorrência ao monopolista. O controle do preço. Há um controle significativo sobre o preço do produto. O monopolista ele pode ditar o preço debaixo da legislação vigente. Limitações. Por ter redução de concorrência, os preços eles podem ser mais altos e há uma menor quantidade produzida no mercado. A falta de incentivo também para inovação, para melhorar os produtos. Alguns exemplos de monopólio, isso acontece principalmente em empresas de serviço público. Por exemplo, a fornecedora de eletricidade em determinada região, ela monopoliza o consumo da energia elétrica. Um caso clássico é a Microsoft. Ela pode ser considerada um monopolista em determinado segmento de mercado de software. Oligopólio. No caso do oligopólio, poucas empresas controlam a maior parte do mercado. Existe também uma interdependência. As ações da empresa implicam em ações de outras empresas no mercado. Existe um impacto nessas ações. Existe também a barreira à entrada. Existem obstáculos significativos para que novas empresas entrem nesse mercado controlado pela estrutura oligopolista. As limitações: existe pouca concorrência
real, e isso leva a preço alto e falta de incentivo para inovação. As empresas oligopolistas frequentemente reagem à mudança de concorrentes, ao invés de seguir um comportamento competitivo. Alguns exemplos. Primeiro, indústria automobilística. Nesse caso, poucas empresas automotivas, elas dominam grande parte do mercado. Indústria de bebida também, um pequeno número de grandes empresas controla a maioria das bebidas não alcoólicas. Monopsônio. Até agora nós tínhamos visto empresas que oferecem produtos no mercado. Agora, no monopsônio, são compradores. Então, no monopsônio existe apenas um comprador e, por isso, ele domina determinado bem ou serviço em um mercado. Como há só um comprador, o monopsônio ele pode influenciar o preço que são pagos aos fornecedores. Ele possui também uma considerável influência em relação à quantidade demandada lá no mercado. É por isso que, por exemplo, quando uma empresa de grande porte se instala em determinada região, ela leva consigo empresas menores que dão suporte para elas e servem como fornecedores. Se uma empresa grande com esse porte ela cai em falência, isso cria um caos na região. As limitações: redução do poder de negociação, já que o monopsônio ele tem o poder em relação a preços. Potencial para preços baixos para fornecedores, ou seja, a pressão para que os preços eles caiam. Alguns exemplos são gigantes de tecnologia. Pense aí na Apple, na Samsung ou outras empresas que atuam dentro desse mercado. Ela pode ditar, por exemplo, os preços dos componentes que são ofertados pelos fornecedores. As grandes redes varejistas são grandes cadeias de supermercado que, pelo volume de compra, ela também pode criar imposição em relação ao preço dos fornecedores. Lei antitrust. Qual a característica dessa lei? Ela regulamenta a promoção e a competição e previne também práticas monopolistas ou anticompetitivas. O objetivo principal dela é proteger a livre concorrência, evitando a formação de cartéis prejudiciais aos consumidores. Algumas limitações é o desafio de monitorar e também de controlar essas práticas anticompetitivas. Também dificuldade em manter-se atualizado em relação às inovações e evoluções dentro do parâmetro do comportamento das empresas que atuam no mercado. Um exemplo, a ação antitrust contra grandes empresas de tecnologia, para evitar fusões que levem a acarretar problemas em relação a outras empresas ou trazer prejuízo para os clientes, consumidores. Resumindo, estrutura de mercado: concorrência perfeita, você tem muitos vendedores e compradores, são produtos homogêneos, existe a livre entrada e também não tem controle específico sobre o preço. Uma empresa ela não controla individualmente o preço. Monopólio: se tem um único vendedor, não tem substituto para o produto próximo e existe uma grande barreira à entrada de outras empresas dentro do mercado. Oligopólio: são poucas empresas que dominam grande parte do mercado. Os produtos diferenciados ou homogêneos e há uma certa barreira à entrada.
O monopsônio é quando há um único comprador e ele controla de forma acentuada os preços de compra entre os fornecedores. As limitações. A estrutura de mercado de concorrência perfeita tem como limitação principal replicar na prática. Existem poucas situações em que, de fato, se tem uma concorrência perfeita. No caso do monopólio, pode resultar em preço alto e falta de inovação. Já o oligopólio, ele pode levar a comportamentos colusivos, conluio, e isso implica em infração da lei antitruste. O monopsônio, ele reduz o poder de negociação dos fornecedores e ele tende a trabalhar com o preço menor dos fornecedores. Alguns exemplos: concorrência perfeita, mercado agrícolas locais; monopólio, empresa de serviço público; oligopólio, indústria de telefonia móvel; e monopsônio, grandes redes de varejo que negocia com os fornecedores.